A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala, seu irmão em Cristo, Oberdan Dias. Quero deixar uma palavra para o nosso coração, a meditação para essa madrugada. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 52, que diz: no momento, um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O desejo de todo cristão é que esse dia chegue, e pode ser a qualquer momento, a qualquer instante. Não sabemos o dia, a hora, mas nós sabemos que a trombeta ela soará. E diz que é num abrir e fechar de olhos. Neste abrir e fechar de olhos, estaremos contemplando a face de Cristo. Você está preparado para este dia? Você está não se preparando, mas está preparado para este dia? Porque o apóstolo Paulo, a certeza que ele tinha da salvação, ao qual ele seria arrebatado por Cristo. Porque ele vai dizer: os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós vivos seremos transformados. Por que o apóstolo Paulo ele tinha essa certeza que seria arrebatado, que ele fala depois nós vivos seremos arrebatados, porque ele esperava por isso. Assim como nós esperamos pela fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não se vê, mas se espera, a certeza que irá acontecer, e isso vai acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Mas a certeza que o apóstolo Paulo ele tinha é quando ele escreve para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 1, do versículo 13 e 14, ao qual ele vai dizer: em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, ao qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor e a sua glória. É porque você é selado com o Espírito Santo de Deus, assim como o apóstolo Paulo sabia que ele estava selado com o Espírito Santo. Você é uma propriedade de Cristo, porque assim como muitas empresas, principalmente as empresas multifuncionais, grandes, de grande porte, tanto nos computadores, cadeira, mesa, tem o selo com o nome da empresa escrito propriedade patrimonial. Assim você é selado com o Espírito Santo. No momento em que tu ouve a palavra de Deus, se arrepende de seus pecados, de suas falhas, e como Jesus falou, vai e não peques mais, porque aquele que é nascido de Cristo, ele não peca. Mas nós podemos muitas vezes errarmos sim, mas nós sabemos que Jesus está pronto para nos esperando, para que nós venhamos confessar o nosso erro. Porque assim como havia um homem chamado Pedro, o apóstolo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Se tu ler Lucas 22, lá no versículo 62, diz que ele chorou amargamente. Não é que o arrependimento é lágrimas, mas o amargamente que Pedro chorou foi de arrependimento. Porque Jesus vai falar nas bem-aventuranças, no sermão do monte: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque nós sabemos, irmãos, que quando nós nos lembramos da vida que nós levávamos, nós sabemos que bate uma tristeza em nosso coração. Mas aquele que chora, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque o Espírito Santo Consolador nos consola nesta caminhada a qual nós estamos preparado a cada dia, dando um passo mais perto de Cristo, com a certeza que Ele vai vir buscar um povo zeloso de boas obras, lavado e remido pelo seu sangue.
Porque Jesus Cristo, Ele fez esta promessa e Ele vai vir buscar. Porque sabemos, meu amado, que aquele que morre com Cristo hoje, a sua alma vai direto para o paraíso. Porque Jesus, Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 em diante, ele vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque mesmo o Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e com os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos um aos outros com estas palavras. É um consolo para nós falar sobre o arrebatamento, sobre o que o Senhor Jesus vai tirar nós deste mundo de trevas a qual jaz no maligno, porque nós já passamos por tribulações, por aflições. Jesus falou em João 16:33 que no mundo tereis aflição, e nós passamos por aflição todos os dias, a todo momento, porque nós sabemos que é um inimigo invisível querendo a cada dia esmorecer, frustrar os planos de Deus na nossa vida, mas nada pode frustrar os planos de Deus, porque se Deus é com nós, quem será contra nós? Operando Ele, quem impedirá? Isaías 54:17 diz que nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar, e que toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Arma nenhuma vai prosperar contra a nossa vida. Porque ele vai dizer que Jesus vai trazer os que dormem junto, porque aqueles que morrem em Cristo hoje estão selados como propriedade de Cristo. E tu é uma propriedade, Jesus pode não vir para a igreja agora, mas pode vir especialmente para você particular. É como ele fez aquela pergunta: se hoje pedires a tua alma, para onde ela vai? A certeza de nós ter o selo da promessa, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que no momento que este corpo corrupto, ele se desfizer cair, porque a morte, ela só pode tocar no teu corpo, na alma ela não pode, porque isso é bíblico, que o homem veio do pó, ao pó retornará. Então a morte toca no corpo, mas na alma ela não pode tocar. Por quê? Porque ela vai ter que fazer a leitura do selo sobre a tua vida como tu é uma propriedade de Jesus Cristo. Porque isso é a base bíblica, porque quando o rico e Lázaro morre, diz que o rico já está em tormentos. A morte tocou tanto no corpo como na alma. Mas diz que quando Lázaro morre, ele diz que é levado pelos anjos ao seio de Abraão. No momento que teu corpo tomba, o Senhor manda os anjos te buscar, e nós vamos para o paraíso. Por isso que no dia do arrebatamento, o que vai acontecer? Vai vir aqueles que estão no paraíso com Cristo até as nuvens. Vai soar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, corpo e alma irão se juntar. Aí é o que vai acontecer, o mistério que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que este corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Este corpo mortal vai se revestir da imortalidade. Paulo, ele ri da morte, ele diz: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Mas graças a Deus, tragada foi a morte pela vitória. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, venceu
a morte eterna na cruz do Calvário por mim e por você. Isso, meu amado e minha amada, vai acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Cuida para não perder a tua salvação. Cuide da tua salvação muito mais do que este ar que tu está respirando neste momento, porque este ar que tu respira, ele vai perecer um dia. Mas a tua alma é eterna, porque Jesus vai falar em Mateus 10, 28, não temeis os que matam o corpo e não pode matar a alma, temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Você está lutando para vencer esta batalha espiritual, porque cada dia, meu amado e minha amada, nós estamos numa batalha espiritual. E esta batalha ela vai ser até quando Jesus voltar para arrebatar sua igreja. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 1 em diante, diz: porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, e não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, porque não queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, que para que isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Novamente o penhor do Espírito. Penhor, você é selado, pois isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muitos desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente. O gemido é o último sentimento depois do choro, da lágrima, do desespero, depois da depressão, da ansiedade, da angústia que nós passamos por esta vida. Mas Paulo vai dizer que a nossa angústia, as nossas lutas, é para que nós vamos ter perseverança. Sim, ele vai escrever isto lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 em diante. Ele vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Olha o que vai ser falado aqui de novo sobre o penhor do Espírito. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Jesus vai dizer: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome, ó Pai, Ele vos conceda. Deus nos chamou para dar frutos. E os frutos quais são? O primeiro é o amor, depois vem a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio. Deus nos chamou para dar frutos e os frutos permanecer, os frutos do seu Espírito. Lute, não desista, não olha para a falha do ser humano, porque a igreja não é lugar para pessoas perfeitas, não. É para pessoas imperfeitas buscando a perfeição em Cristo Jesus, que é perfeito. Na casa de oração, na igreja, onde vai ter muitas pessoas falhas,
Mas não olha para eles, porque não é eles que vai chamar você pelo nome. Não vai. Porque Jesus falou, aleluia, lá em João capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Você não vai ouvir a voz do irmão que te entristeceu, a voz da irmã que te entristeceu. Tu vai ouvir a voz daquele que se entregou por ti na cruz do Calvário, que se entregou. Isaías vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidade e transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a presença de Deus. Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, ao qual vós está selado para o dia da redenção. Se está escrito, não entristeçai, porque podemos entristecer. 1 Tessalonicenses 5,19 está escrito, não apagueis o Espírito. Se está escrito, não apagueis, é porque pode ser apagado. Não é o diabo, não é o mundo que apaga, é nós que apagamos este Espírito dentro de nós, este fogo dentro de nós. Porque a nossa maior luta não é contra o mundo, nem contra o diabo, nem contra o nosso irmão, mas a nossa maior luta é contra nós mesmos, o Oberdã contra o Oberdã, e você contra você mesmo todos os dias. Lute, não desista, em nome de Jesus. Feche os teus olhos que estarei orando por você. Senhor Deus e Pai, em teu nome, Pai, eu oro, Pai querido, esta madrugada por este irmão, esta irmã, que o Senhor possa, Pai, dar para ele e para mim sabedoria e entendimento da Tua palavra, para que o Teu nome cresça, a Tua glória resplandeça em nossas vidas. Porque sabemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te levará do laço do passarinheiro e de toda peste perniciosa. Nós passamos por luta, receba esta oração, mas nós sabemos que o nosso Deus é maior do que tudo. A grandeza de Deus é infinita, assim como o seu amor é infinito, a sua graça é infinita, porque ele vai dizer para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Graça é algo imerecido, ao qual o Senhor nos presenteou. A graça é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que abriu a porta que estava fechada no céu para que nós possamos entrar. E por isso que Ele vai dizer, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu serei com ele comigo. A porta do teu coração está aberta, que Deus te abençoe e que Deus te ilumine, em nome de Jesus. Amém.